Então, gente, qual que é a grande ideia aqui da gente ter esse projeto de treinamento? Né? Não é exatamente falar, poxa, o Alexandre recebeu um treinamento lá fora e vai multiplicar aqui. Não é isso, exatamente. Mas sim a gente chamar de workshop. Treinamento e workshop ao mesmo tempo. Treinamento significa ter uma pessoa falando e alguém, né, ouvinte ouvindo e anotando. Não, aqui é diferente. Aqui nós temos um time de especialistas, que é o que vocês são, e nós estamos aqui para aprender uns com os outros. E eu também pretendo sair daqui enriquecendo meu conhecimento. Eu quero aprender com vocês. Já tenho aprendido bastante, né, no dia a dia aí, no trabalho, então não tenho problema nenhum em tirar dúvida com vocês e vou continuar tirando. A hora que tiver para aprender, tem uma cadeira aqui, gente, se vocês quiserem. Ana, Felipe. Aqui, a pessoa que senta, quem senta aqui vai responder as primeiras perguntas. Obrigado, pode ir. Brincadeira, fica à vontade, só você. Bom, então é assim, ó, a grande ideia é justamente que a gente faça um workshop. Workshop significa que vocês participam, compartilham a experiência. Opa, o Alexandre está falando um negócio aí, tem uma controvérsia, levanta a mão, não tem problema nenhum. Não é bem isso, cara, é assim, corrige, porque eu espero ser corrigido, espero que a gente corrija um ao outro e ao mesmo tempo compartilhe informação uns com os outros. E aí a gente vai crescer junto. Isso é o workshop. O workshop ele vai ter uma hora aqui, mas vira e mexe, a gente está lá no meio da produção, no meio de um processo, a gente interrompe, discute, como a gente já vem fazendo. Nós vamos fazer agora com mais intensidade, para que possa ter algum resultado. Meu nome é Alexandre, eu sou CSC dentro da empresa. CSC significa Customer Solution Center, é um departamento que é global e ele é o equivalente ao que seria a engenharia dentro da empresa. Então, CSC aqui para a América Latina, sou só eu, né, para atuar aí na planta de Jundiaí, São José dos Pinhais e nas duas plantas da Argentina. Mas nós temos alguns CSCs nos Estados Unidos, tem vários lá. No Canadá nós temos CSCs e ao redor do mundo inteiro. E qual que é a ideia, né, de ter um CSC na empresa, de ter alguém que envolve a engenharia? Qual que é a função de uma pessoa que trabalha nessa área? Função direta, responsabilidade direta, mas que eu compartilho com todos vocês aqui. Quando a gente tem um projeto novo, quando a gente tem o que a gente chama de desenvolvimento, então o que significa? Nós temos um processo novo para ser implantado na empresa, um revestimento novo, nós temos uma ferramenta nova e tem algumas características que nós não conhecemos, algumas especificidades que são próprias do cliente. Então, eu que tenho que ir lá verificar como que é o processo do cliente e depois adequar isso, né, ao nosso processo, alinhar com o pessoal de vendas e alinhar com o pessoal da operação. Então, eu fico no meio entre operações e vendas. Então, quando o negócio esquenta do lado da operação, eu venho para a operação e falo, não, eu sou operação, para aí vendas. Aí, quando o negócio esquenta do lado de vendas, eu falo, calma aí, operação, a gente precisa. E assim a gente vai tentando equilibrar o que é necessário para a empresa. O que mais? Além da parte de desenvolvimento, a gente está falando agora sobre produto, né? Nós não temos um produto, nós fornecemos serviços de revestimento. Além de quando tem um serviço novo no desenvolvimento, também tem a questão dos processos, né? Também é uma função, adequação de processos. A gente precisa fazer alguma melhoria, fazer alguma mudança, algum parâmetro de processo teria que modificar, a gente teria que estudar isso. Então é a gente que eu vou estar atuando nesse ponto com a ajuda de vocês. O que mais além disso? O próprio nome já diz, né? Solução para o cliente, né? É um centro de solução para o cliente. Então, se o cliente tem um problema e não consegue resolver, aí é a hora de realmente envolver o pessoal do CSC. Às vezes o problema que nós temos na empresa, né, a função seria a solução de problemas. Às vezes o problema é um problema que nós que estamos na operação podemos resolver automaticamente. Puxa, eu vou usar minha experiência e eu sei como resolve, então resolveu. Não, mas eu não estou conseguindo resolver, então vocês vão recorrer à própria produção, à sua gerência, à qualidade, né, com a ajuda do John ali, do William, Guilherme acabou de te dar. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado por estar aí com a gente. Quando o problema é de qualidade, de repente eles vão fazer uma análise inicial ali no dia a dia, eles não têm tempo para parar e falar, vou focar numa solução mais complexa, então eles vão resolver algo que seja do dia a dia. Mas não, realmente a complexidade aumentou, a gente não está conseguindo resolver. Vai para o CSC, que sou eu. Depois que eu também fiquei em cima ali tentando, foi o cliente visitou, não conseguiu resolver,
aí eu mando para o Comitê Global do CSC. O meu chefe, tecnicamente, o meu chefe é o Luciano aqui, mas administrativamente é o Luciano, mas tecnicamente eu tenho um chefe que se chama Yong T, talvez alguns de vocês conheçam ele. Ele é responsável pelos CSCs das Américas, então Canadá, Estados Unidos e América Latina. E quando fica muito complexo, mesmo nesse comitê, aí a gente vai para o BTS, que é a última instância. O BTS é a engenharia de desenvolvimento, eles que desenvolvem a camada, desenvolvem formas, eles que fazem tudo. E a gente recorre a eles para uma discussão, para que a gente venha chegar em alguma solução. Então, basicamente é isso. Sou novo na empresa, estou 10 meses agora, estou no 11º mês e já aprendi bastante, né? Fiz um período intenso de treinamento, né, com o IOMT e treinamento prático e também, né, de discussões com vocês. Aprendi bastante até agora, mas vamos aprender mais ainda. Eu sou técnico em metalurgia, fiz Senai, então sou metalurgista pelo Senai. Eu fiz tecnologia em materiais, né, o curso superior em materiais significa metalurgia, mas também plástico e cerâmicas. Depois eu fiz engenharia de materiais, mesma coisa, e depois eu fiz uma especialização que é MBA em gerenciamento de projetos. Né? E esse gerenciamento de projetos ele tem uma coisa que se chama Lean Manufacturing, certo? E isso é para vocês poderem ter uma base. Né? Que base que eu tenho de experiência? Trabalhei 14 anos com motores de combustão interna, trabalhei também com processo de fabricação, estampagem, tratamento térmico, tratamento superficial, fundição um pouco também, então trabalhei com processos de fabricação. Tenho alguma experiência com isso. Mas o Oracle para mim é um mundo totalmente novo. Desde o primeiro dia aprendizado e agora que eu consegui enxergar o que tem para aprender, eu fiquei animado porque vou aprender bastante nos próximos meses e anos aí, também com vocês. Dá um chute nesse cara aí pra mim. Ó. Quem recebeu o laser aí, ó, já sabe o que é. Mexe com ele aí, ó. Beleza. Vamos lá. Olha só, por que a gente está chamando de projeto isso aqui? Né? Projeto significa uma coisa que tem começo e fim. É diferente de processo. O processo aqui não tem fim, né? É um ciclo que vai sempre acontecendo. Mas projeto não, ele tem uma data para começar e uma data para terminar. E a ideia da gente instalar, da gente ter um centro de treinamento aqui em Jundiaí, treinamento técnico. Então, esses treinamentos não tem nada a ver com. Não tem muito a ver com segurança, com aqueles treinamentos 5S do dia a dia. São treinamentos voltados para a parte técnica. É isso que a gente quer multiplicar aqui. Né? Então, ele é um projeto, ele tem começo e tem fim. Começando agora em abril de 2024, nós vamos não ter um fim por cento, mas sim definir que foi implantado, que funciona e que os resultados que a gente gostaria de colher desse treinamento, eles aconteceram. Né? E quais são os resultados? Qual que é o objetivo principal, né, desse projeto, de ter um centro de treinamento? Primeira coisa, reduzir o índice de reclamações dos clientes. Então a gente vai medir isso no começo, como é que está agora, como é que está nos últimos anos, e nós vamos medir o próximo ano depois do treinamento e depois de outras ações, enquanto isso melhorou. Se não melhora nada, o treinamento não serviu para nada. A gente aprendeu bastante coisa, porém não aplicou no dia a dia, então não foi útil para poder cumprir esse objetivo. Reduzir o índice de reclamações e aumentar a competência da operação. Essa é a grande ideia. Tem uma meta em horas, né? Horas homem, horas mulher, dá na mesma, mas é o termo, né? São 3.000 horas por pessoa de treinamento, a gente consegue cumprir isso dentro de um período de tempo de 1 ano, a gente prevê. Né? Os objetivos aqui, elaborar o material, né? Perceber as necessidades que nós temos na produção, o que realmente precisa melhorar, e vocês vão poder ajudar muito com isso. Né? Onde que o nosso desempenho é baixo, onde que os nossos indicadores apontam que está baixo, a gente foca, puxa, vamos fazer o treinamento, ou as discussões técnicas, ou o workshop voltado para isso. Aí a gente vai conseguir avançar e trazer melhoria financeira para a empresa. Esse é o grande objetivo. Se a empresa melhora financeiramente, os resultados sempre vai ter oportunidade para nós também melhorarmos aí, crescermos, PLR, uma série de coisas mais. Né? Então, objetivos aqui, tem um programa de treinamento, eu vou mostrar para vocês, tem um material, eu vou elaborando o material conforme demanda, né? Tem uma documentação, então já tem ali uma lista de presença, eu vou pedir para vocês assinarem. Nessa lista está escrito que vocês concordam em ser gravados, para poder disponibilizar para o pessoal que não pôde participar. E, além da documentação, a gente envolveu aqui uma equipe, né? O pessoal da produção, o Emerson aqui junto com
pessoal de São José dos Pinhais também, né, para poder fazer o gerenciamento dessa agenda, dessas paradas, né, que a empresa disponibilizou para nós. Aqui nessa sala agora está tendo um alto custo, então a gente precisa entender, ninguém contratou ninguém de fora para poder dar esse treinamento, mas o custo é muito alto, porque cada hora de vocês parada aqui representa uma hora menos de produção por semana, de manhã e à noite. Então é um investimento que a empresa está fazendo acreditando que vai ter resultado. Então estamos contando com vocês aí. Então vai ter uma série de formulários, esses formulários, inclusive, fornecimento de um certificado oficial, não é um pedaço de papel escrito óleo com o nome de vocês, é um certificado oficial, que tem uma validade global, que tem a numeração, eu vou cobrar isso do RH, eles já estão envolvidos e eles vão fornecer isso para a gente, certificado para que a gente possa também ter a competência, não apenas para poder falar, puxa, eu posso trabalhar melhor, mas a gente também é competente para poder treinar funcionários novos. Chegou alguém novo, aí você pode selecionar, vocês estão treinados com certificado, passa o treinamento do colega novo que entrou, ele deixa vocês 2 dias numa sala e vocês multiplicam isso. Então a competência é inclusive para a multiplicação do treinamento. Esse aqui é o programa, é a agenda que a gente preparou, né? Mais ou menos a gente prevê aqui começando aí essa semana passada para essa semana, vai até aproximadamente março do ano que vem. Portfólio de revestimentos BBR. Nós vamos falar sobre os revestimentos que nós temos aqui, que é o nosso produto, que na verdade são os serviços que nós fornecemos, e vamos discutir, vamos debater sobre eles, e vamos ver o que nós podemos aprender mais, ainda além do que vocês já sabem sobre isso. Depois os fornos, os equipamentos que nós temos, né, fornos e também os equipamentos que fazem o pré e o pós-tratamento, né, nas ferramentas e nos componentes dos nossos clientes. Isso aqui é uma solicitação do próprio pessoal da produção, né, da própria gerência. O Emerson junto com o Cássio, né, solicitaram, puxa, mas usei, seria algo interessante colocar. Eu falei, puxa, bacana. Eles mesmos já forneceram um pouco de material, a gente vai prever como melhorar esse ponto, então já é uma demanda a ser identificada. A gente fala, puxa, o dinheiro está ruim, a gente bate muita ferramenta, a gente provoca esse problema. Não, o mundo inteiro na Oracle tem um gasto enorme. Bilhões vão para o espaço por conta de danos em ferramentas. Então não é fácil esse controle, essa prevenção. Então a gente vai junto, vai pensar numa maneira de reduzir esses índices de danos. Inspeção e controle de qualidade. Aí vocês vão poder operar os equipamentos lá, junto com o John, junto com o Guilherme, né, aprender lá o básico, né, não pode depender, puxa, o John não está aí, é final de semana, eu não posso medir uma camada, eu não posso tirar uma dúvida numa composição química, não, a gente tem que saber operar basicamente para poder conduzir um trabalho mais simples e mais rápido. Né, então nós vamos aprender conceitos básicos de PA-CVD, vocês vão saber o que é, né, e também de PVD, né, nós vamos saber a diferença que tem entre esses dois. Mais a fundo, hoje a gente fala um pouquinho aqui do PVD, mas no geral vamos saber a diferença entre eles. Nitratação, nós vamos aprender também de modo básico e vamos aprender alguma coisa sobre ferramentas. A gente precisa conhecer as ferramentas, né, que a gente recebe. Pelo menos basicamente o que é uma ferramenta de corte, como é que ela funciona, aí já temos especialistas aqui nisso, perfeito, vocês vão contribuir bastante. Ferramentas de conformação, mesma coisa. E também componentes de precisão, que são peças que nós recebemos para revestimento. Depois nós vamos fazer uma parte que vai ter teoria, prática, e vamos fazer um bate-papo sobre as instruções de trabalho, procedimentos, os métodos de inspeção, para todas essas áreas aqui. Polimento, microjateamento, preparação de arestas, né, esfera de vidro, decapagem, desgaseificação, limpeza. Então nós vamos aprender sobre os processos. Vocês vão poder contribuir muito, porque é o dia a dia de vocês. Mas um colega, por exemplo, que trabalha lá no polimento, quando a gente vai falar para ele sobre, por exemplo, sei lá, de repente falar sobre a luz, ele não vai ter tanto detalhe e vice-versa. Então, essa troca de conhecimento vai fazer com que todos vocês conheçam de tudo sobre a empresa, mas não só fique especialista naquela área. Isso eu acho que é uma fraqueza de todas as empresas. Eu viro especialista só nisso. Então, a empresa tem uma fraqueza, porque uma hora você sai ou muda de departamento e o especialista foi embora junto com a promoção dele. Isso não é bom. O interessante é nós sabermos basicamente de tudo e sermos especialistas naquilo que nós fazemos. Tem uma pergunta, esse curso vai preparar a gente para, por exemplo, quem nunca decapar uma peça? Ou não necessariamente? Até você chegar num ponto, é que você falou um processo bastante específico, mas, por exemplo, decapagem, ela tem um requisito além do treinamento. Então nós vamos
vamos aprender tudo sobre decapagem, mas não é exatamente a gente falar assim, olha, vamos colocar aqui no tanque, isso daí é o dia a dia, vocês vão saber fazer também. Mas o intuito aqui é para trazer a parte técnica e teórica, entender o que é decapagem, o que é um ácido. Aí você fala, depois desse curso eu posso ir lá e operar? Não pode, porque a decapagem especificamente, ela depende de uma liberação da produção, da chefia e também da Silvana, porque envolve riscos em relação ao acidente. Então, legal a sua pergunta, vai poder, mas não depois desse treinamento, tem algumas outras etapas. Até a gente aprender e saber. E a gente trocar de área, até a questão de segurança, isso da CIPA aí pode ajudar nesse ponto. Mas não habilitado. Treinado, mas não habilitado, excelente. Esse é um ponto, muito bom, Marcão. Quando a gente fala em limpeza, por exemplo, tem uma, poxa, a gente faz uma limpeza de alta pressão, baixa pressão, fazemos por spray alguma coisa, nós temos a USE também, entender o que é a USE, vamos aprender a fundo. E aí o último módulo seria o Lean Manufacturing. Essa é uma parte que eu sou especialista, pelo menos de diploma, mas aprender na prática mesmo, eu acho que a gente só aprende quando a gente fala, vamos fazer um teste, vamos colocar o Lean em prática. Eu tive a oportunidade de colocar isso aqui em prática nos últimos 2 anos, porque eu prestei consultoria, fiquei desempregado, né? Durante um período eu falei, poxa, não posso ficar parado, então eu tinha alguns contatos, muitos amigos, que eram clientes, outros fornecedores, eu falei, não, vou aplicar o Lean aí, e alguns abriram as portas e permitiram que eu desenvolvesse um pouco do Lean dentro das empresas. Então aprendi bastante, mas uma coisa que eu aprendi legal mesmo, é que cada empresa é diferente, cada mundo é diferente. Então o Lean aqui, para mim, ele não é trivial, bate o dedo e faz, não. Ele é um desafio bem grande. Como que eu vou fazer o Lean funcionar aqui? É muito simples. Sozinho eu não consigo fazer nada, mas com um time de especialistas, enxergando, ganhando a visão do que é Lean Manufacturing, manufatura enxuta, uma manufatura que não tem desperdícios, o negócio funciona e dá certo. Então a ideia é sempre a equipe. Ninguém faz nada sozinho, mas a equipe pode fazer muito. Esses são os documentos, então, de novo, vocês vão ter um certificado. Existe um formulário para avaliação do curso, então vocês vão avaliar. Puxa vida, esse primeiro módulo que eu fiz, a avaliação é X. Avaliei como muito bom, vai agregar muito para o meu trabalho, para o meu dia a dia, vai me ajudar bastante. Ou, não, aprendi bastante, mas serve para nada. Tem que ser sincero e escrever, porque senão a gente não vai fazer as alterações. Então vocês vão avaliar o curso, vão avaliar o treinamento, vai dar um feedback, um retorno, né? Vocês vão assinar a lista de presença, é muito importante que não faltem, porque senão vai comprometer sobre receber o certificado de competência ou não. Existem alguns procedimentos, fluxos de processo para realizar o treinamento que a gente vai estar seguindo. E basicamente são esses documentos que nós temos na rede. E mais importante para vocês agora, por enquanto, é só a lista de presença. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer colocar algum ponto? Se vocês quiserem comentar. Tranquilo? Beleza, então. Então tá aqui, gente. Nossa empresa, talvez o Guilherme está chegando aí falando, poxa, fizeram o treinamento só para mim. Porque esse aqui, a ideia desse que eu coloquei de materiais aqui é para funcionar novo. Você fala, poxa, o pessoal tem 25 anos de empresa, você está falando que vai trazer um negócio para funcionar novo. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu tive uma experiência na minha carreira de trabalhar durante 5 anos numa empresa e se alguém pergunta o que essa empresa faz, eu gaguejava para responder. Não sei o que faz exatamente, eu sei mais ou menos. Então você fica anos numa empresa, mas nunca foi a fundo de entender realmente a essência do que faz, nunca foi a fundo de conhecer a empresa. Então por isso é importante que a gente faça o treinamento semelhante ao Guilherme que está chegando aprendendo agora, nós vamos também recuperar algumas informações aí. Nossa empresa, a Oregon Balzers, uma frase aqui, ó, a Oregon Balzers é um dos principais fornecedores de tecnologias inovadoras de superfície do mundo. É isso que a gente faz. Mas para mim é muito difícil de entender isso aqui. Só alguém que é do ramo e avançado ainda poderia entender. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu visito o cliente, eu já visitei clientes da área de ferramentas que são potencial cliente aí para poder comprar os nossos serviços. Eu não sabia o que era TVD, não sabia o que a gente faz. Então quando você não sabe, aí depois de muito explicar, tá, aquela ferramenta amarela é titânio. Eu falei, não é titânio, titânio é amarelo. Granitreto de titânio, que é uma coisa diferente. Sei lá que seja, mas eu sabia, não entendia. Então, no ramo corporativo, o pessoal não conhece muito bem o que é. Então, a gente precisa conhecer, porque nós somos o dono dessa empresa, os donos aqui, nós temos que vestir a camisa de donos. A ideia é a gente estar motivado para isso, falando, essa camisa, gosto da ordem, eu estou me sentindo assim nesse momento, eu vou sentir isso daqui a pouco.
Quem pode falar para mim o que a Oracle faz? Quem é corajoso ou corajosa aí? Pode levantar a mão e falar, eu quero falar o que a Oracle faz. Está escrito aqui, mas não quero que vocês falem, que vocês leiam isso. Você, na sua opinião, o que a Oracle faz? Se falar errado, nós vamos corrigir. Se eu corrigir errado, o Emerson vai corrigir, ou algum de vocês, tem problema nenhum. Mas nós estamos aqui para poder aprender. Valeu, mestre. Melhoria em peças, ferramentas. Faz o quê? Melhoria nas peças. Melhoria nas peças e nas ferramentas. Perfeito, a gente faz isso mesmo. O que mais? Toda vez que alguém pergunta para mim faz a Oracle, eu acho a maneira mais fácil de explicar assim, tornar a vida da ferramenta mais, a vida útil da ferramenta mais longa, né? Perfeito. Faz um revestimento na ferramenta e torna a vida dela a vida útil mais longa, né? Muito bom. Mais ou menos isso que eu explico. Não, mas muito bom. Legal, é isso mesmo, tornar a vida de uma peça mais longa, a vida de uma ferramenta mais longa, isso está numa explicação de um slide aqui, você já adiantou. O que mais que alguém pode acrescentar? O que a gente faz? O que o Rodrigo explicou foi o que acontece com uma ferramenta que nós tratamos aqui, vamos falar assim, que a gente faz alguma coisa com ela aqui que aumenta a vida útil, mas o que a gente faz para aumentar a vida útil? Quem pode falar? Investimento termoquímico? Revestimento termoquímico, aí já é um nível avançado, legal. É um revestimento. Termoquímico, há controvérsias. Não é exatamente termoquímico. O que é um revestimento termoquímico? Não, o que existe é tratamento termoquímico. Porque é térmico e químico ao mesmo tempo. Então tem gente que fala, não, a Oracle faz tratamento térmico. Nós não fazemos tratamento térmico quando a gente está fazendo PVD, quando a gente está fazendo PACVD. Mas quando a gente está fazendo nitretação, correto. É tratamento térmico? Não. É o quê? Tratamento termoquímico. Então você respondeu um dos nossos processos. Nós fazemos sim tratamento termoquímico, só na nitretação. Porque a gente forma uma camada, ele é térmico e químico ao mesmo tempo. A gente injeta coisa na superfície. Ele não forma, a gente não deposita camada nenhuma, a gente só injeta nitrogênio. E aí é a nitretação. Então não é isso o nosso foco, é só um pedacinho do nosso trabalho. Mas principalmente a gente faz o PVD, né, o DLC, o que a gente faz? Mais uma chance para alguém falar. Acredito que através do processo físico-químico, a gente consegue, além de melhorar a vida útil da ferramenta, consegue fazer ela ter um desenvolvimento onde a própria ferramenta vai atuar, ter além da durabilidade, a área de corte fica mais protegida. Legal. Legal. É isso mesmo. Processo físico-químico. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para acontecer isso com a ferramenta? O que a gente faz com uma ferramenta que aumenta a vida útil, que aumenta o desgaste, que protege, que faz essas coisas que vocês falaram? Tratamento superficial. Revestimento metálico. Fala de novo mais alto. Tratamento superficial. Matou a charada, adiantou aqui, ó. Já estava escrito aqui embaixo. O que é um tratamento superficial? Agora fala aí. O que é isso? No geral, não precisa falar da ordem. O que você, alguém aqui, o que entende de tratamento de superfície? É isso que nós fazemos, tratamento de superfície. Se alguém perguntar o que a Oracle faz, eu estava no Uber e o cara perguntou, essa Oracle aí, eu estou sem uniforme agora, mas eu estava com uniforme. E aí ele falou, o que a Oracle faz? Eu fui e falei, tratamento de superfície. Você sabe o que é? E aí fui tentando explicar para ele. E eu fiquei pensando, falei, puxa, isso aí seria interessante estar no treinamento. Então eu estou tentando explicar para ele, estou me enrolando para falar. Então é legal a gente saber o que é tratamento de superfície. Quem pode falar? Adesão a vapor. Esse é o nosso processo. Quem foi isso? Filipão, é isso aí. Você explicou algo já sobre o nosso processo. Mas em geral, o que você poderia falar que é tratar uma superfície? Parece simples, mas é complexo. Deixar ela mais resistente, é isso que é. Mas o que é tratar ela? Como é que você trata ela? O que é tratar uma superfície? É isso aí. Depositar uma película fina, metálica, com característica cerâmica. Perfeito, esse é o nosso processo. Vamos falar de modo geral, antes de falar do nosso processo agora então. O que é superfície? A gente precisa entender isso primeiro. Se eu não sei o que é superfície, como é que eu vou entender o que é tratamento de superfície? Não vai dar. Superfície, qualquer coisa que tem massa, qualquer corpo, esse computador ele tem uma superfície. O celular, a mesa, a parede, tudo tem superfície. Isso que está na minha mão tem uma superfície. A superfície dele é essa parte externa, é a parte que a gente consegue tocar. A superfície aqui talvez tenha um revestimento, se isso aqui não for natural, foi pintado. Para dar uma estética e tal, uma cor preta. E aqui foi pintado essa superfície aqui de amarelo, para fazer um selinho e tal. Então isso é superfície. A parede é uma superfície?
Nessa parede aqui tem algum tratamento de superfície? Qual? Ou tinta. O quê? Reboco também? Legal. Foi feito um tratamento, então tem um tratamento de superfície. Mas o tratamento final, o último tratamento de superfície aqui foi o quê? Foi pintura. Por que pintaram? Para que serve? Estética. Então a gente faz tratamento de superfície para conseguir uma melhor estética. Essa é uma razão aqui na parede. O que mais no caso da parede? Além da estética? Como? Qualidade. E o que é uma parede de boa qualidade para você, comparado a uma outra ruim qualidade? O que a gente poderia dizer? Descascar. Melhora a qualidade da parede. Ótimo, é isso mesmo. Durabilidade. A parede vai durar mais se eu pintar? De repente, vai durar a estética, tá certo. O que a gente consegue, característica que tem na tinta? Pô, essa tinta é boa, essa tinta é ruim. Fala uma característica da tinta. Proteção. Proteção contra o quê? Umidade. Umidade, que vai gerar o quê? Mofo, acabou, micro-organismo. Então a qualidade, como você bem falou da tinta, ela envolve proteção. Então para que alguém faz tratamento de superfície? Para estética, é uma razão. Perfeito. E tem mais uma, proteção. Vocês têm que gravar isso. Tratamento de superfície tem duas funções. Uma, estética. Segunda, proteção contra alguma coisa. No caso da parede, proteção contra a umidade, contra o mofo, contra fungos. Né? No caso da roda do carro, vocês já viram lá a roda cromada, quem já viu? Todo mundo aí, os caras até têm um carro que é assim. Vocês já viram uma roda cromada toda enferrujada? Não? Espelhada, bonita. O que foi feito ali? Um tratamento de superfície. Certo? Que tratamento? O que foi colocado ali, já que era cromado? Cromo. Então, puxa, cromo, aqui também tem cromo. Opa! Está começando a fazer sentido. Mas o processo de cromação, zincagem, niquelação, ele acontece diferente do nosso processo aqui. Esse é o famoso banho que eles dão na roda e outros processos. Tem roda que também é PVD, mas no geral começou como um banho. Então existe, por exemplo, vou falar, você tem, poxa, eu não estou com dinheiro para poder comprar uma aliança e a mulher quis casar, e agora? Tem que ser de ouro o negócio. Então algum gênio pensou assim, poxa, o cara não pode comprar uma aliança de ouro, mas ele pode pagar mais barato uma aliança aí de latão, de que for, e eu ponho só uma camadinha de ouro por cima, é ouro de verdade. Então quando alguém te vende, essa aqui é folheada a ouro, que é barato, se você olhar, é ouro de verdade. Só que ele não é ouro puro, ele só tem uma película bem fina, um revestimento, uma proteção, que o objetivo da estética é imitar uma de ouro de verdade, entendeu ou não? Então tem a questão do revestimento e tem um segundo ponto. Na roda, a roda que é cromada vai estar protegida contra o quê? Oxidação, corrosão. Beleza, agora vamos para o tratamento de superfície óleo com Balzer. A gente faz tratamento de superfície para proteger as ferramentas dos clientes, as peças do cliente, contra o quê? Atrito, mestre, quem falou isso? Aí, atrito, proteger contra o que mais? Desgaste. Matou a charada. A gente protege as ferramentas. Isso é revestir, colocar uma camada em cima para poder proteger. Então, a partir de hoje, quando alguém estiver a falar, o que vocês fazem? A hora que faz tratamento de superfície, sabe o que é? É um tratamento da superfície de ferramenta, faz aumentar a vida útil, tudo isso que vocês falaram, mas especialmente para proteger contra o desgaste. Então, uma ferramenta sem revestimento desgasta rápido. Uma ferramenta com revestimento demora muito mais para desgastar. E aí nós vamos aprender como isso acontece, qual é o mecanismo, qual que é a ciência por trás disso. Nossa marca registrada, Balimit, Balimed. Aprendi faz menos de 48 horas por que Balimit. Alguém sabe falar aí? Menos você, que eu sei que você sabe. O que é Balimit? O que é Balimit? Balimit A, Balimit B, Balimit DLC. O que é Balimit? Quem pode falar? Que nome é esse? Esquisito. O que isso aqui parece para vocês? As três primeiras letras. Legal, matou charada. E o que as últimas letras parecem para vocês? Nitreto? Nitreto o que é? É isso aí, NIT. Então, o primeiro revestimento da óleo com Balzers, que era Balzers, foi qual? Nitreto titânio, Balimit. Foi o primeiro revestimento, então, por isso Balimit. A gente começa aqui menos de 48 horas atrás, porque ainda bem que você me falou que agora eu posso multiplicar pelo treinamento. E aí nós fizemos o Balimed. Por que o médio no final? Balzers e o médio no final? Balimed. Então, qual que é a diferença entre o Balimit A e o Balimed A? Quem pode falar? Temperatura. Foi alguma pergunta?
da aplicação. Qual que é a diferença entre o Balimed DLC e o Balimit DLC, para ficar mais fácil de responder? Qual que é a diferença entre o Balimit DLC e o Balimed DLC? Qual? Quem falou isso? Fala aí. Porque não é para Isso, você falou da aplicação. Mas qual que é a diferença entre o DLC, que tem a camada, o investimento, o serviço? Não? uma superfície mais fina. Não? De todas as camadas, qual que é a diferença entre Balimed e Balimit? O médico vai tratar a ferramenta no corpo humano. Tudo bem, essa está falando da aplicação, mas não na aplicação, na peça. Eu pego duas peças iguaizinhas. Qual que é a diferença de uma que fez Balimed e a outra fez Balimit alguma coisa? Sem chance? Resposta, alguém respondeu, mas não sei quem foi, mas alguém respondeu aí. Alguém falou nenhuma. Resposta é nenhuma. Vai corrigir nenhuma, mestre, se tiver alguma coisa. Resposta é Foi nenhuma. interessante para alguns que falavam temperatura, é importante mesmo, por que eles falaram temperatura? Porque normalmente as ferramentas de Balimed é a 350 graus. Então tem um A450 e tem um A350, mas normalmente que aí depois vão aprender mais para frente, o tipo de aço, o tipo de ferramenta que entra no Balimit, no Balimed, ele não suporta temperatura além de 250. Então é um conceito legal aí, né? Porque já está no sangue de alguns, mas não tem diferença aí de investimento. Quem falou temperatura? O Wilson, no dia a dia você vê como que é, no subconsciente, está memorizando, cara. Você consegue enxergar as camadas, temperaturas, negócio, especialmente ele que conhece de camada de forno, de tudo ao mesmo tempo. Você acaba eu sei uma diferença, e apontou a diferença certinha. Mas não necessariamente o Balimed A e o Balimit A, sei lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter essa diferença de temperatura. Talvez não tenha, talvez tenha. No nosso caso, você pegou uma experiência e multiplicou. Perfeito, obrigado. Então é isso, Balimit e Balimed, nós temos 110 centros em 35 países, só para saber o tamanho da empresa, nós temos em 35 países da Europa, América e Ásia, 110 centros. Esse tipo OSS que aparece o tempo todo, as soluções de superfície, é Oracle Surface Solutions. E dentro dela nós temos a Oracle Balzers e a Oracle Metric, onde está a famosa Friction que a gente conhece. A fundação dela foi, a matriz aliás, é na Suíça, em Pfäffikon, é assim que pronuncia, e nós temos 12.600 funcionários, 207 locais em 38 países. É uma empresa enorme, nós fazemos parte de uma multinacional de grande porte. Faturamento em vendas no ano passado foi 2,7 bilhões de francos suíços. Multiplica por 5 e alguma coisa para chegar aí a quase 15 bilhões de reais. Certo? Então, uma empresa muito rica em relação ao faturamento, mas nós estamos aqui para poder atuar não só no faturamento, no lucro. A empresa pode faturar muito e não ter lucro nenhum, só trocou figurinha. E para ter lucro, tem que ter melhoria, tem que ter processo, gente competente, é isso que faz com que a empresa tenha lucro e a gente consiga crescer junto com a empresa. História da empresa. Esse cara, Max Alvarter, não sei se assim se pronuncia o nome, ele era um professor que em 1946, como todo gênio, o cara desenvolveu uma genialidade. Ele descobriu como fazer o que a Balzers faz até hoje, investimento. Essa foi a descoberta. E toda a nossa tecnologia, desde 1946, 48, quando começou a fazer os investimentos, os equipamentos que foram fabricados na época, né, pela Balzers, eles têm o mesmo conceito até hoje. Nunca mudou, ele só foi avançando, melhorando, mas o conceito continua o mesmo, depois de todos esses anos. Começou fazendo investimento óptico, porque depois vocês dão uma pesquisada, mas o investimento óptico ele não é na ferramenta igual a gente faz em peça, mas é um investimento sobre uma superfície de vidro, né? Transporte de óculos, por exemplo, bom exemplo. Aquelas lupas que a gente usa, poxa, para dar um olho na praia e você vê que não tem, que ela só reflete, não dá para ver o olho e tal, aquilo foi colocado uma camada em cima da lente, né, do vidro. Então aquela camada que tem uma capacidade de reflexão é um tratamento de superfície que geralmente é feito com PVD. Começou fazendo isso para algumas aplicações industriais. Então, genial o que ele fez, nós precisamos entender
Imagina o trabalho que deu para esse cara criar a coisa, desenvolver a coisa. A gente só precisa aprender. Acabei de ver isso numa palestra que um colega mostrou. Aqui nós estamos vendo uma linha de produção de 1948, as mulheres aqui trabalhando. E a gente está vendo aqui os fornos, né, em ação, funcionando, revestindo alguma coisa ali. O que alguém pode falar que está enxergando aqui? Alguma coisa? O que isso aqui parece com o nosso processo hoje? Ou não tem nada que parece, ou alguma coisa parece? O que alguém consegue enxergar aqui, nessa imagem? Alguém se arrisca? Fala qualquer coisa. Aqui tem mulheres operando na operação, aqui nós também temos. Nós não pioramos isso, muito bom. O que mais? O processo aparentemente parece ser limpo, né? O processo limpo é perfeito. Então tem uma coisa que é muito parecida com o nosso. O processo é limpo. Se tivesse tudo sujo, poeira, esse tipo de coisa não ia funcionar. Depois nós vamos descobrir por que o nosso convênio funciona até hoje. Então PVD, PA, CVD. É processo limpo, e aqui também limpo. O pessoal está usando uma roupa meio que parece, né, laboratório e tal. É isso aí, bem observado. E nas máquinas aqui, o que vocês poderiam falar que tem uma coisa que parece com o que a gente tem hoje? Ou não parece nada? Oi? Forno DLC lá. Parece com o forno DLC? Legal. Muito bem o formato. Você enxergou a geometria do forno. Muito bom isso aqui. É parecido. Especialmente isso aqui, talvez. Um tamanho maior, mas isso aqui tem um... parece sim. O que mais além do formato? Vocês percebem que isso aqui, todos eles estão fechados? Dá para a gente tratar o nosso forno aberto? O tratamento de superfície que é banho é aberto. Alguém vai lá, mergulha essa banho aberto. Todo mundo pode ver lá, essa revestindo. Dá para ver. Mas o nosso não dá para ver. A não ser no DLC. Realmente que tenha um visorzinho lá, né? Mas você não consegue olhar dentro do forno. O forno tem que estar fechado, senão não dá certo. Então o que vocês percebem aqui? Os fornos também são fechados, é uma câmera. Então nós temos câmeras aqui. Essas câmeras são fechadas. E por que fechado? Vácuo. Fechado. Tem que ter vácuo. O que é vácuo? Tem gente que fala que é pressão negativa. Tem gente que fala que não existe pressão negativa. Então, ao invés de entrar na discussão, a gente só fala, se a pressão está abaixo da pressão atmosférica, é vácuo. Aqui tem uma pressão nessa sala. Se estiver abaixo dessa, o homem disse é vácuo, uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Então, para ter vácuo, tem que ter uma bomba de vácuo e tem que ter uma câmera fechada aqui, ó, câmeras fechadas. E isso aqui, o que parece para vocês? Computador. Mas não é um computador, não. Regulagem. Isso, é a regulagem do Faz a forno. regulagem do. Porque eu imagino, né? Eu trabalhei com equipamento Bowser, não Certo. em outra companhia, um Bowser de 30 dólares, só que ele não era. Esse daí é um outro bem nessa máquina, que é diferente do que eu trabalhei. Certo. Esse equipamento, eu acredito que ali, aqueles dois painéis que estão embaixo, eles são para regular a corrente do feixe elétrico que vem de cima para baixo, para fundir uma pastilha de titânio para que haja a evaporação e a deposição nas peças que estavam ali. Muito bom. Imagino eu, porque o Bio 830 inicialmente ele é assim. Você falou controla a corrente. Tá Então, certo. Só que nós temos corrente e tensão. Corrente e Tensão. agora mereceu. O revestimento que esse gênio descobriu, ele só acontece se eu tiver uma câmera fechada, que é o que nós estamos vendo aqui, uma bomba de vácuo, porque precisa, a pressão tem que estar abaixo da pressão atmosférica, e eu tenho que passar por dentro dessa câmera corrente elétrica. E a corrente e tensão, elas devem ser controladas, então isso aqui é uma espécie de retificador. Corrige aí, mestre. É isso mesmo, Paulo? Eu já perguntei para ele antes, por isso que eu estou falando certinho assim. Isso aqui são retificadores. Os retificadores também usam naquele de banho? Também. Também tem tensão e corrente? Também. Só que lá é outro processo. O processo é químico. Apenas, e é por eletrólise. E o que acontece aqui no nosso não é eletrólise. É diferente. É outro processo que nós vamos aprender. Mas perfeito, ó. Se nós temos aqui uma coisa que controla a tensão, outra controla a corrente, tem uma câmera fechada e tem uma bomba de vácuo, o forno é igualzinho nosso. Ele só evoluiu para o que a gente está vendo hoje, no DLC e nos outros, em todos os fornos. Beleza? Introdução à nossa tecnologia. Aqui tem uma informação mais antiga, porque eu fui puxando material de treinamento diverso que a gente tem aqui, traduzir para a gente poder discutir. Aqui até 2010, só para vocês saberem a evolução da nossa empresa. Em 2010,
tinha 2.000, estava em 32 países e tinha 2.400 funcionários, né, para a gente poder ter ideia. Quanto que a gente tem agora? 12.600 comparado com 2.400, crescimento em 14 anos exponencial, tem uma empresa que só cresce. Olha aqui, ó, vocês já responderam, mas estava aqui no slide. O atrito e o desgaste são os principais fatores que limitam o desempenho e a vida útil das ferramentas. Os componentes de precisão. Essa frase parece que eu ouvi vocês falando e escrevi. Você vê que como vocês têm a essência já de saber o que a gente está fazendo. A ideia é que a gente aprender, como explicar, é aprender mais a fundo. Revestimentos Balinite, aqui também esse Rzinho significa que é uma marca registrada, ninguém pode usar o Balinite aí fora e falar e colocar revestimento nesse nome, essa marca é nossa. É a forma eficaz e frequentemente a única possibilidade de fazer uma diferença decisiva no desempenho operacional. Nós temos duas divisões, basicamente: área de ferramentas e área de componentes de precisão. Componentes de precisão, Precision Components, PRC, e as áreas de ferramentas são divididas também em quais? Forming, Cut. É isso aí. Forming, Cut. Ferramentas de corte e ferramentas de... O que é Forming Tools? Fala mais alto? Ferramentas de conformação. É isso aí. Então, ferramentas de corte servem para poder fazer um processo que envolve usinagem. Cortar significa retirar material da superfície. Essa é a grande ideia. E ferramentas de conformação é dar forma para alguma coisa. Então você vai fundir uma peça, você vai injetar plástico, ele vai dar forma para uma peça. Então essas são as ferramentas. O que o nosso revestimento, o nosso serviço, a nossa tecnologia faz nas ferramentas? Vocês já falaram, aumenta a vida útil, melhora a produtividade. O que é melhora a produtividade? Ué, se o cara tem que fazer uma manutenção uma vez por dia, depois que a gente faz o revestimento, ele mudou a manutenção para uma vez por semana, a produtividade dele aumentou. Por quê? Aumentou a resistência ao desgaste, resistência ao ataque químico do plástico, por exemplo, certo? E com isso ele consegue menor custo por peça. Nos componentes de precisão, vida útil prolongada, tempo de vida prolongado. Se uma engrenagem ia durar 2 anos, depois ela ia falhar, agora vai durar 3 anos, 4 anos depois de revestir. Maior capacidade de carga. Quem pode falar o que é isso? Capacidade de carga. Que carga? O que é isso, carga? Peso. Oi? Peso. Carga mesmo tem a ver com peso, está certíssimo. É como se fosse assim, por exemplo, eu estou levando uma mochila aqui, com um bom burro de carga, eu estou levando uma carga nas minhas costas aqui, certo ou não? O cavalo faz isso, leva uma carroça, tem uma carga. O caminhão ele tem uma capacidade de carga. Então carga é isso mesmo, tem a ver com peso, tem a ver com massa. Mas quando eu falo de uma engrenagem, na engrenagem tem uma coisa que se chama capacidade de carga. Resistência à tração. Resistência à tração é uma característica do material legal. É o quanto o material suporta ser tracionado. Também existe a resistência à compressão, quanto ele resiste a ser comprimido. Também existe a resistência a dobramento, quanto ele resiste a ser dobrado. Resistência à torção, torcifica e vai. É uma resistência mecânica, mas a capacidade de carga significa o seguinte, ó, quando eu pego uma engrenagem e coloco uma contra a outra, e elas trabalham, existe uma força, como você falou, uma força-peso, você falou do peso, e é exatamente isso. Existe uma força de um dente contra o outro, por exemplo, se eu colocar uma engrenagem para trabalhar contra a outra. E essa força, ela promove na superfície um efeito de carga, tem uma carga ali que é distribuída naquela superfície, que é a pressão causada de uma superfície contra a outra. Quando você tem uma baixa capacidade de carga, significa, puxa, tem um caminhão aqui que vai puxar não sei quantas toneladas e ele vai utilizar ali um câmbio automático. Não sei se existe isso, acho que a maioria são manuais, mas ele está usando um câmbio automático e ele vai ter uma caixa de distribuição ali de engrenagens. Vai ter que suportar toda essa carga do caminhão, como você falou, o peso do caminhão. E essa carga ela vai ser distribuída no componente. Essa capacidade de carga, quando ela é baixa, o que acontece? A superfície começa a se despedaçar. A engrenagem não quebrou, o dente não quebrou, mas a superfície dela começou a cavitar, começou a soltar os pedaços, começou a trincar. Então, significa que tem uma baixa capacidade de suportar a carga de uma engrenagem na outra. O que o nosso revestimento faz? Aumenta essa capacidade. Então, bem bacana. E a confiabilidade, claro, é aprimorada, ou seja, garantia melhora também. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem aqui? Dê o horário também, por favor, para pôr a bateria aqui, cara. Aí você dá um toque para faltar síntese, por favor. A gente acabou de fazer um treinamento, gente, com um
pessoal que veio, um dos nossos gestores que veio lá dos Estados Unidos, ele tem um cargo global, e ele passou para a gente, né, uma explicação do que é a Oracle Balzers. O que é a Balzers? Você está aqui, empresa que é essa? E uma das coisas que ele falou e ficou bastante na minha mente foi assim, a gente falou com o nosso concorrente, a Platite, um negócio assim, e ele corta na mesma hora. Quando alguém fala isso, ele fala assim, vocês não têm concorrentes. Não tem concorrente. Como não tem concorrente? Ele falou, falar que a Balzers tem concorrente é a mesma coisa que falar que um Teco-Teco, ele concorre com jato. Os dois voam, os dois levantam voo. Mas você não pode comparar, porque não tem lógica, eles não concorrem um com o outro. É a mesma coisa de falar que a Balzers tem concorrente, especialmente no Brasil. Por quê? Nenhuma empresa, que são chamados nossos concorrentes, eles fazem o que a gente faz. Eles fornecem todos os serviços numa única empresa. O que significa todos os serviços? A gente faz o revestimento, que foi o que vocês falaram. Mas a Oracle Balzers não faz o revestimento, a gente também fabrica máquina. E ninguém fabrica máquina, só a Oracle Balzers. Ou o cara só fabrica máquina, ele não faz máquina e revestimento. E além de ter a máquina e ter revestimento, nós também desenvolvemos revestimentos. A gente cria revestimento. Nós temos pesquisa e desenvolvimento. As outras empresas geralmente vão buscar na universidade alguma ajuda que eles não conseguem desenvolver. Então nós temos tudo. A gente tem um único fornecedor, que somos nós. Equipamento, revestimento e a tecnologia. Tudo dentro. Então essa é a diferença que faz com que a gente possa olhar e falar assim, quem são os principais concorrentes? A gente até pode ter um concorrente na parcela, um market share, lá da fatia da pizza, mas na prática nós não temos concorrentes. Pesquisa e desenvolvimento, né, é o que nós temos aí como diferencial, né, tanto para a área de revestimento quanto dos equipamentos também, e o know-how de processo, que é o que vocês têm forte. Pré-tratamento, o pós-tratamento, a limpeza, os cuidados, é isso que vai garantir a performance, não é só o revestimento. Alguém pensa, o revestimento da performance, tá, mas eu não preparo bem a superfície, vou lá e reviso. Eu olho, ficou bonita, a peça está brilhando, não dá performance. O cliente fica triste. Fala, isso aqui não serviu para nada. Deixou do mesmo jeito que se não tivesse investimento e eu paguei caro. Então, o pré-tratamento, o pós-tratamento envolve o tratamento de superfície como um todo. Então, nós temos um know-how de processos como ninguém. Produção e vendas são, né, os principais, as divisões da empresa, elas são assim, é sempre Sales and Operations, né, o Luciano, que é o nosso CEO aqui no Brasil, ele é Sales and Operations, então tem vendas e operações, sempre esses dois estão ligados e debaixo disso estão as divisões das áreas, né? Então, quando a gente fala em equipamento, além da ligação, nós também fazemos parceria com institutos de pesquisa, né? A gente reveste peças aí para faculdades, para pesquisa, e com isso a gente também consegue informação avançada em relação às nossas performances, né? Então, nosso equipamento é original, né? Quando fala OEM significa Original Equipment Manufacturer, fabricante de equipamento original. Então, não só para nossas máquinas, mas tudo, o OEM significa isso, peças originais. E, quando a gente fala sobre os nossos centros de revestimento, nós temos os STCs, que são os centros de produção e vendas. E aqui em Jundiaí, a gente chama de centro de Jundiaí, certo? Então, essa coisa de ser original, se coloca a gente no topo, coloca a gente como referência, é a melhor, nós somos reconhecidos quando alguém fala, Balzers, então funciona, senão não presta. Tem muitos fornecedores Star S1, a gente não vai pensar, vou trocar, não vai trocar. Porque todos os anos que existe a Star S1, que é o nosso principal cliente, em volume, eles têm comprado da gente. E o nosso preço não é o mais baixo. A Oracle oferece preços altos, nós somos caros. Mas na verdade, quando a gente vai olhar, o nosso preço é alto, pode ser, o nosso custo é alto, não, o nosso custo-benefício é baixo. Porque se o cliente for inteligente, ele fala, vou pagar mais caro no investimento, que vai me dar um retorno financeiro muito melhor e maior. É o nosso caso. Então, só para a gente saber onde nós estamos. Gente, interrompe aí, levanta a mão e vai comentando aí ou perguntando, fique à vontade. Daqui a pouquinho a gente já vai deixa eu adiar. Quais são as vantagens do revestimento PVD? Então eu queria perguntar para vocês aí, quem sabe o que é PVD? A Oracle faz PVD. O que é isso, PVD? Beleza, já falou uma letra aí. Fala, você falou a letra P? Fala o que significa a letra P. Physical. E aí, o que é PVD? Vapor Deposition. Isso aí. Agora em português, o que é PVD? Deposição a vapor física. É isso aí, deposição a vapor física, deposição física a vapor.
O mais importante que a gente tem que entender é deposição. Mas como assim deposição? O que é deposição? Para alguém poder pintar essa parede e fazer o tratamento de superfície aqui, teve que depositar a tinta, certo? O método para depositar a tinta na parede foi um rolo, ou foi um pincel, ou se fosse eu poderia jogar o balde de tinta, mas se eu jogasse o balde de tinta a camada não ia ficar legal. O acabamento, a qualidade ia ficar ruim, certo? Mas tem vários métodos de deposição. Depositar a tinta na parede é semelhante a gente depositar material de revestimento nas ferramentas e nas peças dos clientes. Essa deposição ela é considerada um processo, tem uma particularidade que é física e não química. Então, por isso, o P de física, deposição física. E o V quer dizer que é vapor. Mas também existe o CVD, e o CVD é deposição química a vapor, que é o caso do processo DLC. Então, PVD são os fornos que nós temos aqui, os 1200 e o Inova, mas quando a gente fala no forno 130, é CVD o processo. Nós temos que entender o que é PVD e temos que conhecer algumas características. Não está certo aqui, deposição física de vapor, deposição física a vapor, ok. É importante saber o que significa essas três letrinhas. Uma é a deposição, a outra o processo físico e a outra existe um vapor dentro do forno. Tem que ter essas coisas, senão não tem deposição. Temperatura de revestimento, se alguém pergunta para a gente, basicamente, né, a faixa entre 250 e 450, alguns revestimentos variam em faixas diferentes dessa, tanto para menos quanto para mais. Então é importante a gente saber a temperatura do revestimento. Nós fazemos tratamento térmico? Sim. Mais uma chance. Uma nitratação. A nitratação é um tratamento termoquímico. O tratamento térmico é assim, ó, é quando a gente pega uma peça e fala assim, eu quero modificar a dureza dela. É a têmpera, por exemplo. Então eu pego o aço, ele está com a dureza baixa, eu coloco no forno a alta temperatura, aí resfrio de um modo rápido, depois eu vou medir a dureza está alta, sem fazer nada, sem mexer na composição química. Então isso é um tratamento térmico, é um tratamento para mudar as propriedades do material, da própria ferramenta, do que a gente chama de substrato. Então, nós não fazemos tratamento térmico, só que o nosso processo é feito a quente, de revestimento. Então é importante o cliente saber, olha, 450 graus, está tudo bem para você? A sua ferramenta aguenta 450 graus? Senão a gente não pode fazer, certo? Esse é o ponto. A espessura do revestimento, 1 a 6 microns. Micro, certo? Fala micrometro, aqui está escrito certinho, mas na linguagem do dia a dia, a linguagem de fábrica, a gente só fala micro, para querer dizer micrometro. Alguém sabe definir o que é um micron? Que tamanho é um micron para vocês? Dá para ver? Se eu desenhar uma esferinha aqui de um micron, dá para ver? Ou só no microscópio? Vamos ver o que é um micron aqui, ó. Nós temos excelente aderência, alguém aí já falou, aderência significa se a tinta não tiver adesão ou aderência na parede, ela descasca, ela sai. Se nossas ferramentas não tiverem aderência, descasca, sai. É isso que a gente chama do quê? Desplacamento. Então a gente fala de desplacar, então uma coisa que alguém falaria, descascou. Ok, baixa aderência ou baixa adesão. A nossa camada ela tem alta dureza e baixo coeficiente de atrito. O que é coeficiente de atrito? Se eu pego uma superfície e esfrego contra a outra, estou fazendo isso agora, minha mão tem duas superfícies aqui. Esfreguei uma contra a outra. O que aconteceu imediatamente? Vocês sabem? Atrito. O que aconteceu também? Eu senti aqui. Esquenta. Então, onde tem atrito também eleva o calor, certo ou não? Então, o atrito de uma superfície contra a outra, ela gera calor e gera desgaste. Então, existe um coeficiente de atrito. O que significa isso? Se eu pegar o alumínio contra alumínio e fizer o atrito contra o outro, ele vai ter um resultado, uma força de atrito diferente se eu pegar o aço contra o aço, o ferro fundido contra o ferro fundido, uma mão contra a outra. Cada coisa vai ter um coeficiente de atrito. E se ele for alto, o desgaste vai ser alto. O que a nossa camada faz? Reduz o coeficiente de atrito. Último slide. Só falar para a gente o que é um micro. Qual o tamanho de um micro? Alguém olha e fala, puxa, esse aqui que está mostrando, não, essa figura não é feliz. Não é feliz. Isso aqui é esse espaço. Se você fizer isso com a tua mão assim, com o seu dedo, deixar esse espaço que esse colega está deixando aqui tem muito mais de 1 micro. Aqui deve ter 1 milímetro. Gente, mais de 1 milímetro, 2 milímetros? Mais ou menos. Sei lá. É bem mais que 1 micro. Afinal de contas, o que é um micro? Um micro significa 1 milésimo de milímetro. O que é 1 milésimo de milímetro? Você vai lá na régua, que você conhece, você vê lá em centímetros, né? Mas se você for bem pertinho na régua, você vai ver que onde tem lá 1 centímetro, tem um monte de risquinho. Sabe aquele risquinho menor da régua? Ele é 1 milímetro.
Pega ele e divide por 1000. Agora nós temos um micro. Você imagina aqui que é uma camada de um micro? Nossa, aqui. Para a gente poder comparar, um fio de cabelo tem 50 micros. Nossa camada tem 5. Então você pega um fio de cabelo e corta ele em 10 fatias. Ele assim, é de pé, pega o fio e corta em 10 partes. É a espessura da nossa camada. Um fio de cabelo tem 50 micros. Um papel de cigarro, que é bem fininho, tem 30 micros. Um jornal tem 80 micros. As cerdas de porco, é o pelo do porco, tem 100 micros, que é um pelo mais espesso. Tem 100 microns, que é 1/10 de milímetro. E o revestimento duro, que é o revestimento que a Oracle Bowser fornece, ele tem cerca de 3 microns, ou seja, 3 milésimos de milímetro. Para a gente poder fazer a continha. Aqui eu teria 1 milímetro, depois da vírgula, 1/10, 1/100, 1 milésimo. Então aqui eu tenho 3 milésimos de milímetro, ou seja, 1 micro é a mesma coisa que 1 milésimo de milímetro. Tem quantos minutos para ainda? Por favor. 10 minutos. 12 minutos. Pensei que a gente estava. Vou passar mais vocês. Alguém quer comentar alguma coisa ou falar nesse ponto aqui? Para poder entender? Onde torna o revestimento não mudar a superfície da peça, né? não perder o diâmetro da peça, que será, por exemplo, um corte de engrenagem. Né? Ele é feito para aquela medida, para aquela espessura, então o revestimento ele não muda a geometria da peça. Muito bom ponto. Continua sendo... Muito bom ponto. Se alguém fizesse, por exemplo, alguns revestimentos, a gente falou da Friction. Lá tem um revestimento que é diferente, é um metal spray. Então, eu não sei se alguém já fez isso, se alguém já... os placamentos aqui acontecendo. Por causa da umidade, então a gente não resistiu aqui por causa do ar-condicionado. Por que vocês já chegaram a ver alguém usar o spray para pintar a parede? Hoje o pessoal vende nessas lojas de material para construção. O cara pinta com spray, não sei se vale a pena, acho que gasta um pouco mais, mas é mais fácil que pintar. Existe um método em que alguém criou de fazer um revestimento com essa mesma função que a gente está discutindo aqui, que é por spray. O nome é metalização ou metal spray. Então a Friction faz isso, a Oracle Hermético faz isso. E no caso deles, a espessura é bem maior, tipo 50 microns, 40 microns. A nossa é 5, 4, 2. Né? Então, você falou certinho, o Kaique explicou. O que o cliente não precisa se preocupar diretamente? É a parte dimensional. A gente não aumentar 5 microns. A não ser que ele fale assim, não pode aumentar 5 microns. Poxa, mas aí que tolerância da NASA é essa que ele está usando? Né? Geralmente não é assim. Então, não precisa se preocupar em relação à nossa camada, porque a gente não, diretamente, a gente não afeta de modo significante a dimensão. Então, geometria da peça, perfeito. Pode falar. Vai ter algumas peças que vai ter que colocar a chapa para redução, não afeta. Legal. Para que serve a chapa de redução? Reduzir camadas? E para que reduzir a camada? Para quê? Qualidade da peça. Né? Quanto mais assim? camada, a probabilidade de nascer laranja, desplacamento, às vezes até buraco no próprio revestimento, né? Porque é a quantidade de revestimento que cai naquela área. Legal, legal. Tolerância. Mais camada? Tolerância. Legal. Vou fazer uma pergunta para ver se vocês raciocinam junto comigo. Quanto mais camada, melhor ou pior? Então você explicou que tem um caso que pode ser pior, mas pode existir um caso que mais camada é melhor? Eu acho que depende do serviço que o cliente vai fazer. Por exemplo, o Kaique falou assim, se eu tiver mais camada, eu tenho mais probabilidade de desplacar. E aí tá certo. Se eu tiver mais camada, a estrutura, o acabamento ali não fica legal. Então, camada fina fica bem mais bonito, legal. Esteticamente, já tem esse ponto. Mas na questão de falar assim, mais camada, eu fico pensando, bom, a camada é dura pra caramba. Ela tem boa resistência, ela tem diminui o coeficiente de atrito. Então, se eu fazer a camada mais espessa, vai durar mais ou vai durar menos a ferramenta do cliente? Oi? Quem se arrisca aí? Depende. Eu ponho mais camada, vai durar mais ou menos. Depende do quê? Depende. Depende da aplicação. Beleza, dependendo da aplicação. A tendência é se eu pôr mais camada, dure mais ou dure menos? Depende da aplicação. Para a conformação, existem alguns esforços mecânicos que existem camadas específicas que conseguem atender o efeito de fadiga
de esforço mecânico do processo. Prensa, por exemplo. Perfeito. É por causa de conformação mecânica. Precisa de mais camada ou menos camada? Mais camada. Mais camada. Que caso que precisa de camada fina, que alguém mencionou aí? Alargadores. Precisa de camadas finas. Gosto de engrenagem também, né? Porque eu gosto de precisão, né? Certo, A camada perfeito. tem que ser específica. A regra é assim, ó, se você analisar que vai chegar um momento, a camada ela desgasta ou não desgasta? O que vocês diriam? Tudo desgasta, só que ela tem uma resistência muito grande. Então se eu falar, vou pôr mais camada, vai, na teoria, num teste geral, vai desgastar mais ou menos? Vai durar mais ou menos? Tem mais camada? Vai durar mais, eu tenho mais camada, mais material para consumir, mais material duro na superfície. A tendência é durar mais. E é verdade, se eu colocar 0,1 micro, 1/10 de micro, e fomentando 0,2, 0,5, 1 micro, 2 micros, 3 micros, ela vai durando cada vez mais. Só que chega uma hora que, dependendo da aplicação, como você falou, acontece um pico e ela começa a reverter. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma aplicação X do alargador. Aí eu coloquei meio micro, teve uma durabilidade. Depois 1 micro, opa, durou mais. 2 micros, durou mais ainda. 3 micros, durou mais ainda. 4 micros começou a durar menos. Então começa a falar, opa, para essa aplicação aqui, o melhor é 4 micros. E para outra, melhor 2. E para outra, melhor 10. Entendeu? Então cada aplicação vai ter uma camada, por quê? Porque existe uma espessura que é ótima. Então por que a gente faz camada fina, no geral? Alexandre, creio que a camada fina, geralmente elas são ferramentas com dimensional fino. Dimensional fino? E se você Geometria. Se deposita muita camada, a ferramenta pode quebrar. Então, Legal. É isso aí. dependendo do esforço que você fazer, ela vai quebrar. Tem isso e tem também a questão do efeito antena, né? Se for muito fina, ela tem uma tendência a depositar muito. Então você está tentando controlar para não depositar de modo desordenado, formar um monte de camada na ponta e formar menos camada embaixo. Então está certíssimo o que você falou, é verdade. Mas o que a gente precisa entender é que a camada existe uma espessura que é ótima. Não tem mais vai ser bom ou menos vai ser bom. Ela vai ter uma espessura ótima. Por exemplo, a gente fala de 1 a 6 microns, é o que nós temos aqui. Algumas aplicações foi percebido, ela está fazendo com 3, 4 microns, estava atendendo bem. Mas o cara queria a melhor performance ainda. E a gente descobriu que se fizesse com 1 micron ou 2 microns, a performance do cliente ficou melhor. E agora, eu vou e mudo o meu processo? Eu vou lá no forno e mudo a receita e vou fazer camada fina? Vai ficar camada fina para todo mundo. Aí eu vou resolver o problema de um cliente e o outro eu vou atrapalhar, porque para o outro eu preciso de 6, não de 1. Então como é que eu faço para poder, no mesmo processo, ter camada de algumas ferramentas aí com 6 micros e outras com 2 micros? Eu uso um redutor de camada, ou um shield, ou como é que se chama aqui? Chapa de redução. Chapa de redução, certo? Então, esse é o ponto principal que a gente precisa saber. Existe uma camada ótima e uma especificação ideal para cada aplicação. Mais algum ponto? Para a gente poder terminar? Melhora também os tipos de desgaste. Adesivo, desgaste abrasivo. Perfeito. É isso mesmo que acontece. O que mais alguém pode falar sobre a questão de camada aí? A gente tem uma camada... A espessura do revestimento, né? É de 1 a 6 mesmo, ou vocês têm contato com as pessoas maiores aí? Até 8, até 10, formeira, investimento. Formeira dá mais. Qual que dá mais camada de todos os investimentos que vocês lembram? Quem pega também. Modena. Modena. Dá mais é o argila. Dá quanto, Argina? 6? Modena dá quanto? E 11. É 8 a 12. O que eu lembro aqui, a maior camada que nós temos é o Modena. De novo, a aplicação para conformação mecânica. Então vai de acordo com o que você falou, camadas maiores, então funciona melhor. E aí tem o desenvolvimento das camadas, né? Não é só a espessura, mas do que é feito. Aí a gente vai desenvolver e vai avançar. Ninteto de titânio é melhor do que ninteto de cromo? Depende da aplicação. Entendeu? Então, por isso que nós temos tantas diferentes camadas. Porque para uma aplicação, para um tipo de esforço, para um tipo de contato que a ferramenta vai ter um resultado diferente. Por isso que a empresa desenvolve. O coeficiente de atrito está ligado à rugosidade. O coeficiente de atrito está ligado à rugosidade e ao material, ao tipo de material. Né? Uma coisa também que acontece, você fez lembrar agora, reduzir o coeficiente de atrito é bom para reduzir os gastos. Mas por quê? Porque
Quando você tem atrito, você tem aquecimento, como eu mostrei, você esfrega uma na outra, a outra frio, para aquecer. Assim acontece com a ferramenta. E o modo de falha, adesão, que acontece, de começar a arrancar o material, ele acontece porque aqueceu muito. Por isso que o cara está usinando, ele coloca lá um cooler, um resfriador, um líquido refrigerante. Para quê? Para poder manter a peça fria, mas mesmo assim esquenta. Ele não consegue controlar isso. A nossa camada, ela tem esse papel extraordinário. Por ser uma camada cerâmica, aí eu quero que vocês memorizem isso. Nós temos uma memória com revestimentos metálicos, mas nós somos óleo com revestimentos cerâmicos. Nenhuma camada nossa é metálica, nenhum efeito de metal, todas são feitas de nitreto de alguma coisa. E a característica é cerâmica. Então, material cerâmico contra outro material cerâmico tem baixo coeficiente de atrito. Daí descoberto. Queria saber se a gente tem essa informação, ou se você tem. Oxidação do material. Por exemplo, existe um controle de temperatura para a abertura dos equipamentos pós-revestimento. Correto. Isso é controlado, né, Marcos? Sim. Nós sabemos que aço tem uma temperatura ideal para que abra e ele não haja nenhuma oxidação, que é o azulamento das partes, né? Das partes Correto. Nós sabemos qual que é a temperatura de oxidação da camada, porque nós sabemos que o aço ele oxida. Correto. E nem sempre quando você abre o equipamento, a camada não está oxidada, mas o aço está. Qual seria a temperatura de oxidação da camada? A camada não oxida. Não oxida? Não oxida em temperatura nenhuma. As camadas cerâmicas, elas não oxidam. Não vai formar um óxido daquela cerâmica em si. Mas ela pode afetar a cor. Aí você está preocupado com a cor, com a estética, não é exatamente com a... Porque a gente sabe que o aço não revestido, correto, abrindo o equipamento em temperaturas mais altas, ele azula, né? Perfeito. Tem casos aí que já ocorreu. Mas a camada não... O que eu tenho de informação, tá? Aí eu estou trazendo aqui para você. Correto. Que a temperatura ela oxida acima da temperatura da evaporação que ela foi criada. Então, nós estamos falando de 3.800 graus. 4.000 graus, a cerâmica que não vai acontecer. Isso não, mas uns 2.000 graus. O que acontece? Não é só essa a razão pela qual a gente tem que ter a temperatura ideal para abrir o forno. Não é só a oxidação. Se fosse só isso, a gente podia falar, poxa, essa peça oxida, essa não. Essa azul, essa não. Então vamos aumentar a produtividade, vamos abrir tudo com a temperatura mais alta. Mas não é, tem outras razões. Por exemplo, quando você abrir, o que vai acontecer com a ferramenta? Ela vai resfriar. Quando um metal, material, você aquece, acontece um fenômeno com ele, ele dilata. E quando você resfria, ele contrai. Ele muda de dimensão, de tamanho. Ele dilata e contrai. Isso acontece com todos os materiais, mas não é igual de um material para o outro. O aço é diferente do cobre, que é diferente do alumínio, que é diferente do nitreto e do titânio. O que vai acontecer se, numa velocidade muito alta, a ferramenta contrair e a camada não contrair? Essa é uma das razões para não abrir a camada. Vai trincar toda a camada se a gente abrir a temperatura errada. O resfriamento tem que ser controlado. Tem uma etapa que chama cooling, resfriamento dentro do forno, porque a velocidade de resfriamento é devagarinho, para a camada acompanhar a ferramenta e resfriar os dois juntos. Mas se eu pôr no ar e resfriar de uma vez, não vai acompanhar. Um vai resfriar, a ferramenta vai resfriar mais rápido e vai quebrar a camada. Então tem essa razão também. Azulamento não quer dizer que oxidou. Tá? A gente costuma falar, oxidação é outro processo. Então, mudou de cor, formou uma película, aconteceu alguma coisa. Acontece nas camadas também, de trocar de cor. Beleza, gente? É isso então, obrigado. Até semana que vem aí.